Previdência privada, afinal de contas, é ou não é uma boa alternativa para você? E eu não faço a menor ideia. Somente você pode responder isso. E para que você saiba se é ou não é uma boa alternativa para os seus investimentos, aqui nós vamos discutir como fazer uma previdência, como escolher entre VGBL e PGBL, progressivo, regressivo, quais as vantagens de uma previdência, quando é que ela faz sentido e ao final do vídeo, talvez a parte mais importante, quais os principais erros e que você deve evitá-los de qualquer maneira, para não correr risco de perder muito dinheiro. E além disso, o que você deve evitar em uma previdência. Vamos para mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. Se o assunto já fez sentido para você, não deixe de clicar aqui e se inscrever no canal. E claro, ativar as notificações para que você receba quando eu lançar vídeos novos toda semana. Mas agora bora falar de previdência, que é o que você quer aprender aqui. Antes de te falar as 3 etapas que você precisa concluir para fazer uma previdência privada, eu já quero te deixar bem claro o que não é uma previdência privada. Uma previdência privada não é uma garantia de retorno, você não tem uma garantia de rentabilidade no futuro. Isso talvez podia existir antigamente em alguns fundos que pagavam IGPM mais 6 e assim por diante, mas é coisa muito antiga já. Normalmente você não vai encontrar isso mais, porque isso era muito caro para as seguradoras, então elas estão querendo tirar você disso. Então, se você foi apresentado a previdência privada no seu banco como uma garantia, investe o valor todo mês, que no futuro é certeza que você vai ter um patrimônio, converter em renda, certeza de uma renda no futuro para se aposentar, esquece isso, você não foi apresentado de uma maneira correta. Porque a previdência privada, em termos de rentabilidade, ela funciona como um investimento qualquer, como um fundo de investimento qualquer. Ela pode render muito, pode render mais ou menos e pode dar negativo, pode dar prejuízo. E a renda que você pode converter no futuro, se você escolher este caminho, porque existe talvez uma alternativa melhor, vai depender das condições, da tábua atuarial que você está. Então não tem essa garantia, essa certeza de um patrimônio no futuro que será suficiente para gerar uma renda que alguém te mostrou em alguma conta ali. Se a sua previdência vai ser uma boa alternativa ou não, depende de como você vai fazer e principalmente como você vai acompanhá-la. Agora, como fazer uma previdência privada? Você precisa definir 3 questões. Se ela vai ser VGBL ou PGBL, V de vida e P de previdência. Depois disso, você vai escolher o modelo de tributação, se vai ser progressivo ou regressivo. E por fim, você escolhe o fundo de investimento, onde investir. É isso que define a rentabilidade dela. E não é definir de uma vez por todas, não. O retorno vai ser o retorno do fundo de investimento. Vamos destrinchar agora cada uma dessas 3 etapas aqui que você deve fazer. O VGBL, V de vida, não tem muito segredo. Ele é aquele investimento mais comum. Você coloca um valor na previdência, ele vai rendendo e o imposto de renda vai incidir sobre o lucro. Se você quer investir 10, 5, 20, 50% da sua renda em um VGBL, você não teria problema em relação ao imposto de renda. Então ele é bem simples. Vamos dar um foco maior aqui no PGBL, P de previdência. Esse é o mais preocupante. Só que ele pode ser a melhor alternativa caso ela faça sentido para você. E eu gosto de falar que o PGBL é para poucas pessoas, porque somente, exclusivamente, quem tem a declaração de imposto de renda no modelo completo, aquela declaração que te permite abater, deduzir alguns custos, saúde, dependentes e assim por diante, somente essas pessoas devem utilizar do PGBL. Caso contrário, você vai perder dinheiro, porque no PGBL o imposto de renda é sobre tudo, o valor que você aportou e o valor do rendimento. Talvez você pensou, mas Thiago, é impossível valer a pena. Não, porque no PGBL você tem a possibilidade de investir até 12% da sua renda anual tributável. Pergunte ao seu contador a respeito deste valor, tá? Você pode investir, deveria investir até 12% da sua renda anual tributável ao todo no modelo PGBL. Se você já tem outras contribuições que equivalem a esse PGBL, você tem que levar isso em consideração. E esses 12% vão entrar na dedução da sua renda anual tributável e reduzir a base de cálculo do seu imposto de renda pessoa física. Vamos fazer um exemplo que você tem uma renda anual tributável de R$100 mil e você pode investir até 12%. A sua base de cálculo para a receita será de 88 mil. Claro que você pode deduzir muito mais coisas, mas só com a previdência aqui para ficar mais fácil. Você tendo uma alíquota de 27,5% no seu imposto de renda, você deixou de pagar, você teve um diferimento fiscal
de R$ 3.300. É o imposto que você deixou de pagar hoje. E como você investiu esses 12 mil, então, na Previdência do PGBL, sem ter pago imposto nenhum, você concorda que é um patrimônio que você acumulou isento? E é claro que o governo não vai abrir mão dessa renda. Por isso que ele vai tributar tudo no final. Alguns vão pensar que não vale a pena, porque se eu não pago hoje, mas eu pago depois, não dá na mesma. Primeiro ponto aqui já são os juros compostos, que você não paga hoje, coloca o dinheiro para trabalhar para você, esse dinheiro está trabalhando agora, ao invés de ter ido para o governo. Você vai rentabilizar esse patrimônio. Só que a estratégia pode ficar ainda mais eficiente com o que eu vou explicar a seguir. Mas antes disso, então vamos resumir. Ao definir entre VGBL ou PGBL, você está definindo a base de cálculo do imposto que será incidido, que irá incidir sobre a Previdência. O VGBL tributando somente o lucro e o PGBL tributando tudo. E batendo de novo nessa tecla, só faça um PGBL se você tiver a declaração de imposto de renda no modelo completo e informe ao seu contador para deduzir. Se você ama a Previdência, quer investir tudo em Previdência, vai passar dos 12%, faça um VGBL. Mas quanto de imposto de renda que eu vou pagar? Qual que é a alíquota? É a próxima questão que você vai resolver após definir se vai fazer um VGBL ou um PGBL. Antes, você tinha que definir isso quando entrava na Previdência. As regras estão flexibilizando, mas verifique isso no momento de fazer, porque isso é recente. E para definir qual a alíquota do imposto de renda, você vai escolher entre o modelo regressivo ou o modelo progressivo. O modelo regressivo é aquele que o imposto, a alíquota vai caindo de pouco em pouco. Ele inicia em 35%, que é uma das maiores alíquotas do mercado hoje, mas ele também chega a 10%, que é a menor alíquota que nós temos hoje, tirando os isentos. Talvez não vai ser mais, porque vai deixar de existir os isentos, é que o governo quer tributar tudo e vai colocar em 5%. Enfim, hoje 10% é a menor alíquota que você está tendo em imposto de renda. Inicia-se em 35% e de 2 em 2 anos vai caindo 5% até chegar em 10% de imposto de renda. Sobre o lucro, sobre tudo, aí depende qual que você escolheu, P ou V. Já no modelo progressivo, a alíquota vai depender da sua alíquota de imposto de renda pessoa física. É o mesmo, que vai de isento até 27,5%. E tem uma diferença também na forma de cobrar. Caso você tenha optado pelo regressivo, aquele que vai diminuindo, quando for chegar o fato gerador da alíquota de imposto de renda, já cobra de uma vez ali e está resolvido. No modelo progressivo, vai aplicar uma alíquota de 15% do que nós chamamos na cabeça, na hora, e você vai ter que fazer um ajuste na declaração anual de imposto de renda. Se você tinha que pagar a mais, vai pagar essa diferença. Se você tinha que pagar a menos, vai ter o ressarcimento. Fique atento com isso também. Até que você já aprendeu que você tem que escolher entre VGBL ou PGBL, e depois a alíquota vai ser se é progressivo ou regressivo, ok? Qual a terceira etapa que eu tenho que definir uma previdência? O fundo de investimento, que é onde você vai investir. Se você vai investir num fundo conservador de renda fixa, um fundo que pode ter renda variável lá dentro, e é isto que vai definir a rentabilidade da sua previdência. E não é definir de travada daqui para frente. O rendimento do fundo vai ser o rendimento que você vai ter ao longo dos anos. Por isso que não tem uma garantia, porque fundo ele oscila, ele pode render um pouquinho, ele pode render mais do que você esperava, ele pode render muito pouco. Estas são as 3 questões que você precisa definir para fazer uma previdência privada. Se você vai escolher o VGBL ou o PGBL, que é a base de cálculo do imposto, depois, não precisa ser no início agora, mas você vai ter que escolher entre modelo progressivo ou regressivo, que vai definir a alíquota do seu imposto, e por fim, onde investir. E para quem está se perguntando, sim, você pode ter um V e um P, você pode ter um VGBL progressivo e um VGBL regressivo, você pode ter um PGBL progressivo e um PGBL regressivo. O que você não deveria ter é um PGBL se você não fizer a declaração de imposto de renda no modelo completo, e caso você faça, não extrapole os 12%. E por que fazer uma previdência? Por que não investir em outras alternativas? Quais as vantagens de uma previdência? Vamos aprender disso aqui agora. Como eu disse, a previdência em termos de rentabilidade é um investimento como outro qualquer. Vai depender da rentabilidade do fundo, que é a última etapa que você escolhe. Uma previdência ela tem vantagens fiscais, tributárias e até sucessórias. Nós até já aprendemos sobre alguma delas aqui. Por exemplo, poder escolher no modelo regressivo ou progressivo é escolher o que é melhor para você, já é uma vantagem. No regressivo você pode ir até 10%,
No progressivo, vai depender da sua faixa de imposto, você pode ser isento, 7,5%, 15%. Quem pode optar pelo PGBL, fazendo a declaração de imposto de renda completo, é outra vantagem. Você vai deduzir da sua base de cálculo do imposto de renda pessoa física, ter um diferimento fiscal, fazer o dinheiro trabalhar para você. Se você fez um PGBL regressivo, ao invés de pagar 27,5% hoje, você não pagou hoje, o dinheiro trabalhou e lá no futuro você vai pagar 10%. E outra vantagem da previdência privada em termos de imposto de renda, e fique muito atento a isso, que você deve utilizar isso a seu favor, é a possibilidade de fazer portabilidade. Em outros investimentos você precisa vender, pagar imposto de renda quando tiver lucro e comprar outro. Fundos de investimentos, vamos fazer esse paralelo que é mais parecido com a Previdência. Resgata, paga o IR e investe em outro. Na Previdência não. Você está mais otimista, você pode portabilizar de um fundo conservador para um fundo arrojado. Você está mais cauteloso, pessimista, você pode sair do fundo arrojado e ir para um mais conservador. Portabilizando, não pagando nada de imposto de renda enquanto faz isso. E detalhe, você pode fazer isso entre instituições financeiras. Se você está insatisfeito com a sua instituição financeira atual, nós vamos falar sobre isso, mas já dando um spoiler aqui, infelizmente, se você estiver no Brasilprev, já dá uma olhadinha, porque geralmente lá a situação é feia, tá? Então você pode fazer portabilidades entre instituições. Utilize isso a seu favor. Uma outra vantagem que a Previdência tem é em relação ao planejamento sucessório. Não sei se você sabe o que nós vamos conversar aqui agora, mas é uma grande vantagem que você pode contar com ela para deixar o seu patrimônio para as próximas gerações. Via de regra, a Previdência ela serve como um planejamento sucessório porque, principalmente, ela não entra em inventário. É até mais importante do que não pagar o imposto, o ITCMD, porque a família às vezes está tudo dentro do inventário, ela não tem disponibilidade para acessá-lo. Então é um recurso que vem para a família, para os beneficiários já definidos em vida, que você pode colocar. Isso ajuda bastante. Mas eu quero deixar algo aqui bem claro. Verifique com atenção sobre isso no momento que você estiver assistindo esse vídeo ou quando for fazer sua previdência. Porque enquanto eu estou gravando aqui, o governo está tributando tudo que ele puder. O que ele puder arrancar da nossa renda, ele está querendo arrancar. Estão querendo tributar os investimentos isentos, LCI e LCA, e já estão falando da Previdência. Estão querendo colocar IOF em certo valor, vão querer colocar o ITCMD, então verifique sobre isso. Até então, tem vantagens sucessórias. Quais são os maiores erros que o investidor comete ao fazer uma previdência privada? É importante que você saiba isso. Tomar boas decisões financeiras envolve não tomar decisões ruins. Ao longo desses últimos anos, atendendo centenas de famílias, quais são os erros mais comuns que eu já reparei? Eu imagino que o pior deles é você fazer uma PGBL, o que é para poucas pessoas, sem ter a declaração de imposto de renda no modelo completo. Porque você não teve vantagem nenhuma, não deduziu o imposto e depois vai pagar sobre tudo. Infelizmente, um erro muito comum também são as pessoas fazerem uma previdência para um recurso que ela vai precisar no curto prazo. Claro que podem ter algumas situações que vai fazer sentido, depende da sua faixa de renda e assim por diante, tem N estratégias, mas no geral, o recurso da Previdência não é para amanhã, não é para o ano que vem, em 2 anos, é um recurso de longo prazo. E a respeito de previdência privada, pouquíssimas pessoas sabem o que eu vou falar aqui agora, então fique muito atento. Cada aporte que você faz, cada contribuição que você faz, ele tem o seu próprio aniversário, a sua própria data de entrada na Previdência. Quando você escolhe pelo modelo regressivo, que depende de quanto tempo está, cada aporte, cada contribuição que você fez terá o seu aniversário. Muitas pessoas, muitos investidores se frustram porque fizeram a Previdência 10 anos atrás, mas vem contribuindo até hoje e já estavam quase que na fase ali de velhice. Na hora que ela vai olhar o imposto, a maior parte está com a alíquota máxima, tipo 30, 25. Então fique muito atento a isso. Quais pontos de atenção você deve ter com a sua previdência e o que você deve evitar? O primeiro deles, já vou falar, que é algo que é mais difícil de encontrar hoje, mas tem alguns bancos ainda que tem, que é a taxa de carregamento. Porque você paga para entrar. Vamos supor que você vai fazer uma contribuição de R$100 e tem uma taxa de carregamento de 5%. Vai entrar só 95. Você tem noção do estrago que isso faz no longo prazo? Todos os seus aportes, você perdeu uma parte do valor que ele poderia ter os juros compostos trabalhando? Fuja disso. E outro ponto, pessoal, são as taxas de administração. Eu não sou contra pagar a taxa de administração e nem uma elevada taxa de administração se o retorno, se a gestão corresponder, valer o valor que eu estou pagando.
E o que acontece que você tem que ficar atento, eu vou usar como exemplo aqui o Brasilprev, porque eu tiro muito cliente de lá e vejo que é sempre os mesmos fundos, as mesmas taxas absurdas e um retorno ridículo. É você pagar taxas elevadíssimas para previdências que parecem que elas foram feitas, configuradas para renderem muito pouco, para renderem abaixo do mínimo esperado, que é o CDI. Eu vou deixar aqui 2 exemplos ao longo que nós vamos conversando, mas vocês podem reparar que o retorno dessa previdência não é um momento ou outro que ela perde para o CDI. Ela nunca ganha praticamente, ela nunca ganhou, historicamente ela perde, e perde com a mesma margem de forma consistente. Parece estar configurado para perder. Ele pega o seu dinheiro, coloca nos investimentos mais conservadores que existem e te cobra de uma forma absurda por isso. Não aceite isso para o seu suado dinheiro. Não faça isso, você vai se frustrar no futuro, porque seu dinheiro não rendeu quase nada. Procure por alternativas de previdência, não é só pela taxa, porque o retorno que você vê já está líquido de taxa. Mas procure por uma previdência que vale a pena você estar pagando essa taxa de administração. Estou mostrando aqui uma alternativa de previdência que tem sim a taxa de administração que você paga, mas que historicamente ela rende melhor do que o CDI, ela tem um retorno consistente, entregando uma margem ali para o investidor. Estou mostrando 2 alternativas, na verdade. Eu não vou nem mostrar o nome para não parecer que eu estou fazendo uma propaganda delas. Só quero que você entenda que tem como sim você pagar e deve querer pagar pelo serviço que você está tendo, mas procurar por um bom serviço para valer o seu dinheiro. Eu falei muita coisa de previdência aqui, e para eu entender como que eu posso te ajudar, deixa aqui nos comentários se você tem previdência, se você sabia disso tudo que nós estamos conversando, me fala um pouquinho sobre isso para depois eu ir te respondendo. E se você quiser que eu te ajude ainda mais fora das previdências, na descrição tem um diagnóstico gratuito que você pode preencher para entender em qual fase da vida financeira você está e qual o melhor próximo passo você deveria dar para tomar boas decisões financeiras. Então não deixe de clicar aqui no diagnóstico da vida financeira e preencher gratuitamente. Voltando aqui sobre previdência, pode ser, então, uma excelente alternativa com várias vantagens fiscais, tributárias, sucessórias, flexibilidade, mas se você não a fizer de uma maneira correta e principalmente não acompanhá-la, a chance de você se frustrar é muito grande, porque tem uma grande expectativa na previdência. As pessoas acham que ela é muito segura, e quanto maior a nossa expectativa, maior a frustração. E claro, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Muita gente é enganada nos bancos, nas corretoras, a previdência entra como se fosse algo ali, uma certeza, e não é. Me ajude a compartilhar essa informação. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações para os vídeos novos que eu faço toda semana. Este foi mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso.